Boa noite, irmãos, mais uma vez, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Estou vendo algumas pessoas nos visitando, né? Familiares de André, sejam bem-vindos. Outros visitantes, temos recebido nesse dia. Deus abençoe a todos. Quero ouvir Inácio e Alba, né? Parabéns, 35 anos de casados, eles rendem esse culto público em ações de graças ao Senhor. Deus os abençoe e os sustente. Cada dia mais. Vamos abrir a palavra de Deus em Êxodo, capítulo 15. As crianças hoje não vão subir, ficarão juntamente com seus pais. Êxodo 15, versos 1 a 19. O cântico de Moisés. Um poema, é o cântico mais antigo, Neto. Eu lembrei de você. É o canto mais antigo que tem registrado na Bíblia. Um poema que celebra o majestoso poder do Senhor ao salvar o povo de Israel no mar e afirma o seu poder ao estabelecer o povo na terra prometida. É como se fosse uma gratidão. Na verdade, é uma gratidão de Moisés, mas representa todo o povo de Israel. Traz aquela ideia como se fosse cantado à beira-mar ali, quando eles venceram os inimigos ali, o Mar Vermelho, saíram do Egito, depois de tantos anos de escravidão, Deus cumpriu a promessa, Deus os libertou depois de centenas de anos. Então era um momento de muita gratidão e eles deveriam agradecer rápido, para não esquecer o que Deus fez. Mas Moisés, que era o líder, Deus lhe dá esse cântico rápido, para eles não esquecerem do que Deus tinha feito. Isso aqui mostra como a gente esquece daquilo que Deus faz. Devemos ser gratos, como Moisés foi. E como já disse, esse salmo, através desse salmo, nós vamos estar... Como toda a Bíblia é assim, a gente conhece a Deus através da Bíblia, através dos louvores. Cada palavra aqui vai fazendo a gente refletir. Quem é Deus? Quem é Deus? Devo adorá-lo, devo agradecê-lo, devo servi-lo. Então, vamos ler. Olhando para as Escrituras, conhecemos a Deus. Olhando para a criação, conhecemos a Deus. Mas é nas Escrituras que ele se revela mais plenamente. Quando olhamos para Cristo, conhecemos a Deus na plenitude. Onde é que conhecemos Cristo? Nas Escrituras. Onde é que conhecemos Deus? Um pouco na natureza. Deus se revela para todo ser humano, mas mais ainda nas Escrituras. E na plenitude através de seu Filho Jesus Cristo. Então vamos ler com esse pensamento. Coloquei um tema específico. O conhecer a Deus. Vamos conhecer um pouquinho mais de Deus olhando para as Escrituras mais uma vez nessa noite. Então, entoou Moisés e os filhos de Israel esse cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força. E o meu cântico, ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Lançou no mar os carros de Faraó e o seu exército, e os seus capitães afogaram-se no Mar Vermelho. Os vagalhões os cobriram. Desceram as profundezas como pedra. A tua destra, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, ó Senhor, despedaça o inimigo. Na grandeza da tua excelência, derribas os que se levantam contra ti. Envias o teu furor, que os consome como restolho. Com o resfolgar de tuas narinas, amontoaram-se as águas. As correntes pararam em montão. Os vagalhões coalharam-se no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei,
repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada e a minha mão os destruirá. Sopraste com o teu vento e o mar os cobriu. Afundaram-se como chumbo em águas impetuosas. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas? Estendeste a destra e a terra os tragou. Com a tua beneficência guiaste o povo que salvaste. Com a tua força os levaste à habitação da tua santidade. Os povos o ouviram, eles estremeceram, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Ora, os príncipes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moabe se apodera temor. Esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles cai espanto e pavor, pela grandeza do teu braço. Emudecem como pedra, até que passe o teu povo, ó Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que aparelhaste, ó Senhor, para a tua habitação, no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará para todo sempre, porque os cavalos de Faraó, como os seus carros e com os seus cavalarianos, entraram no mar, e o Senhor fez tornar sobre eles as águas do mar, mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar. Vamos ler juntos o verso 18, se for possível. Vamos lá. O Senhor reinará por todo sempre. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado por esse cântico registrado em Tua Palavra. Através dele, nós possamos conhecer mais a Deus. Em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Quem é Deus? São perguntas que todos nós fazemos ou já fizemos, os teólogos fazem, tentam responder. É difícil uma só palavra, uma só definição de quem é Deus. Ele é muito grande, não cabe em uma definição humana. Mas é possível conhecer esse Deus, como já disse nas Escrituras, da natureza e em Cristo Jesus, seu Filho. Falar um pouco sobre a imutabilidade de Deus, uma das características de Deus. A imutabilidade, Deus não muda. Como lemos juntos no verso 18, o Senhor reinará para todo sempre. Ele não muda, ele é o mesmo daquela época de Moisés, ele é o mesmo durante o deserto, é o mesmo na época de Cristo, é o mesmo hoje, é o mesmo eterno. Esse Moisés que um dia viveu aqui na terra, Deus usou como líder, como libertador, legislador. Hoje ele está na presença de Deus, ele continua servindo esse mesmo Deus. Deus não muda. Moisés mudou, o tempo passou, ele estava aqui, agora está na presença de Deus. Mas para Deus as coisas são eternas, Deus não muda. Um dia todos nós estaremos diante do Senhor. Deus não muda, Deus imutável. A imutabilidade de Deus. Diz aqui Luiz Berkoff em um dos seus livros sobre a imutabilidade de Deus. Em virtude desse atributo, ele é exaltado acima de tudo quanto há. Porque Deus não muda, ele é exaltado acima de tudo, de todos. Ninguém há como ele. Seu conhecimento e seus planos, seus princípios morais, suas não estou conseguindo ler o que escrevi, não estou entendendo, lições permanecem as mesmas. Enfim, Deus não muda, o seu conhecimento não muda, sempre o mesmo, seus planos não mudam, não muda, Deus não varia de plano, ele tem um plano firme. Aqui era o povo dele, ele já estava naquela época pensando em nós. Ali não era a história de Moisés, era a história do povo de Deus, a nossa história, a história de Cristo. É um plano só. Até chegar o último dia nessa vida, até chegar ao reino. Os planos de Deus não mudam, Deus é imutável. Seus planos não mudam, seu conhecimento não muda, os princípios morais de Deus não mudam.
Lá em Êxodo 3, versículo 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E na tradução, no hebraico, tem esse significado: eu não mudo, eu serei sempre o mesmo. Eu serei sempre o mesmo. Isso é muito bom. Nós conhecemos esse Deus, que aqui Moisés canta, agradece a ele, esse Deus que nunca mudaria. Eu sou o que sou. Foi o que Deus se revelou ali para Moisés, como Deus que traria justiça sobre o Egito, sobre os deuses falsos do Egito. A santidade de Deus ali estava sendo mostrada diante da idolatria de um país que estava rebelde contra Deus. E Deus também estava se revelando para eles, querendo salvá-los também, mas de certa forma trazendo ali a santidade dele diante da idolatria. Eu sou o que sou, eu não mudo. Nesse texto que lemos, né, como já disse, vamos dar uma olhadinha aí sobre a vida de Moisés, antes de tirar algumas lições do texto. A vida de Moisés. Ele foi achado no rio. O próprio nome dele tem a ver com isso. Não sabemos se foi a mãe dele, os pais que colocou, ou se foi a filha do faraó, mas tirado das águas. Já mostrando, hoje, num dos cânticos que cantamos aqui, trouxe essa ideia, né? O Deus que cuida sempre. Cuidou de Moisés ali nas águas, quando sua mãe o colocou. Quem cuidou de Moisés nas águas? Foi Deus. O plano de Deus não muda, ele é imutável. Estava ali com Moisés, pensando em nós, pensando em Cristo. Era o povo de Deus, Deus que estava cuidando através de Moisés. Ele desejava matá-lo. Foi uma ordem lá do líder do Egito, o faraó, que matasse todos os meninos, homens do povo hebreu. Que perseguição, mas Deus guardou, Deus poupou, Deus não muda. É nessas coisas que a gente vai conhecendo a Deus, e a gente vai amando, e a gente vai gostando de ler a Bíblia, e a gente vai entendendo quem é Deus, através dos feitos dele. Ele se achava incapaz de libertar o povo de Deus do Egito, do faraó. Ele foi treinado no deserto, na vida no palácio, como filho ali adotivo. Acredita-se que ele foi, como qualquer egípcio, filho de uma filha de faraó, teria o privilégio de conhecer cultura, sabedoria, riqueza, poder, né? Ser educado, uma educação muito refinada. Acredita-se que ele teve isso. Então, o que é que eu quero destacar? É que Deus não muda, Deus estava ali conduzindo, até mesmo aquela matança das crianças, era uma providência de Deus, era um livramento de Deus. Como Deus usa tudo, por isso que ninguém é como ele é imutável, ele sabe o que está fazendo, ele é grande, ele é santo, tudo isso em santidade, em bondade, em fidelidade. Interessante nós aplicarmos um pouquinho aqui a nossa vida, quando a gente pode pensar que tudo que aconteceu conosco, na nossa vida, Deus sabia, Deus tinha um plano, Deus vai usar isso para a sua glória. Deus, até mesmo as derrotas, até mesmo os sofrimentos que passamos, no final, se confiarmos em Deus, tudo será para o louvor da sua glória. A gente vê isso na vida de Moisés. Um menino que iam matá-lo, vai ser criado de forma adotiva. Tanta luta, todo sofrimento, mas no final Deus estava trabalhando pelo seu povo. Eu vi isso hoje de manhã e nesses dias que estive com o missionário Ricardo. Ele hoje deu aula aqui na nossa escola dominical. E uma das coisas que me chamou a atenção na vida dele foi exatamente isso. Ele me contando a história dele, de vida. Quase tudo que ele passou agora vai ser útil lá no Amazonas, quando ele vai ser missionário lá, entre os índios. Aí ele estava me dizendo,
ele é do exército. Ele é do exército. Como é que chama? Serviu o exército, está em disponibilidade da reserva, né? Do exército. Aí ele disse, a gente conversando, ele disse, olha, eu conheci lá a floresta, mata fechada. Quando eu vi assim, como é que eles andam aqui, qual é o caminho, as trilhas? Aí a gente conversando na hora do almoço, a gente disse que eu me perdia num lugar desse. Ele fez, eu não me perco. Se tiver uma bússola, no meio da floresta eu sei me localizar. Onde foi que ele aprendeu isso? Foi no exército. Aí você vê que nada na vida dele e nenhum de nós é em vão. Era treinamento. Deus sabia que um dia ele ia precisar, agora no campo missionário. E outras coisas que ele estava contando, tudo que ele passou, questão de rádio amador. Ele sabe, ele fez curso nessa área. E lá na Amazonas ele vai fazer projetos relacionados a isso, a comunicação com as aldeias. Como é interessante, nada é em vão do que a gente passa na vida. Nem mesmo os sofrimentos servem de experiência. Moisés sofreu muito, mas ali era Deus ensinando, treinando o seu líder. Na vida do missionário Ricardo, tantas coisas ele contava. Também na área de tecnologia, ele vai ser útil ali, levando projetos para os índios. A própria teologia, ele pretende treinar líderes indígenas. Como é bonito isso, nada se perde da nossa vida. Deus vai conduzindo. Deus vai conduzindo a nossa história. E nós vemos isso na vida de Moisés. Deus estava treinando Moisés no deserto, na vida no palácio, nos sofrimentos. Ele também viu grandes coisas, ele viu a bondade de Deus. Deus falou com ele, Deus se revelou para ele. A vida de Moisés é um grande exemplo para nós. No entanto, é um exemplo, é um homem. Nós não devemos olhar para Moisés, devemos olhar para o Deus de Moisés. Segundo lugar, a transformação que Deus fez na vida dele. Um dos momentos, quando vê um dos israelitas sofrendo ali duramente, ele não aguenta e quer defender os hebreus de trabalho forçado, de humilhações. E ali ele estava triste. Ele chegou a matar um capataz egípcios, porque ele estava triste com o trabalho forçado dos seus irmãos hebreus. Esse era Moisés. Ali, ele se identificou com os seus irmãos, os hebreus. Ele preferiu estar no meio do povo de Deus do que toda a glória egípcia. A transformação que Deus estava fazendo nele. Ele preferiu Deus, ele preferiu o sofrimento ao invés da honra humana. É no sentido de que, a tradução tem um sentido de que ele abraçou o sofrimento. Ele preferiu Deus do que toda a glória humana. É a transformação que Deus foi fazendo na vida daquele homem. Ele teve que fugir para o deserto, porque matou esse homem. Ele era impulsivo, de certa forma, era um homem bravo. Estava ali querendo defender o seu povo. No entanto, ele vai para o deserto e Deus começa a ensinar ele tantas coisas. Ele passa por experiências tremendas no meio do deserto, conhecendo a geografia, conhecendo aquela terra que seria útil lá na frente, na vida dele, na condução do povo de Deus. Veja que, mais uma vez, nada se perde na nossa vida. Tudo aquilo, ele cuidando de ovelhas no deserto, era Deus mostrando a ele a terra, os caminhos, a geografia. Era Deus treinando o seu homem. Ele casou-se, teve filhos. Certa vez ele vê um arbusto se queimando e ele vai ver e aquilo não pegava fogo, não se consumia.
Era Deus falando com Moisés, através de uma sarça ardente. Ele ouviu a voz de Deus, a santidade de Deus, e ali ele foi sendo impactado, chamado de Deus, tirar o povo do Egito. E ele, não, eu não sou capaz, eu sou gago, eu não sei falar. Quando eu chegar lá, o que é que eu vou dizer diante do faraó? E ele resistiu, ele tentou fugir. Não, eu não. Mas Deus disse, tu vais. Interessante isso aqui. Às vezes a gente se sente assim como Moisés. Eu não, Senhor. Mas quem capacita é Deus. Não é por isso que não é Moisés, é Deus. Por isso que não somos nós, é o nosso Deus. E assim ele foi sendo transformado, ouviu a Deus, conheceu a Deus. Como a gente precisa conhecer a Deus? Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente adora, mais a gente agradece, mais a gente serve, mais a gente ama a palavra de Deus. Ele se tornou um dos homens mais, a Bíblia diz que o mais manso e humilde. Quem era Moisés? Depois do trabalhar de Deus, se tornou manso e humilde, parecido com quem? Com Cristo Jesus. Cada linha dessa aqui tem Cristo também. É um só povo, é uma só história, é um só Deus. Era o povo hebreu que estava aqui. Cristo, descendente deles. Depois vem Davi. Aqui também, Neto, interessante, lembrei de você também. O primeiro cântico, antes mesmo das leis, antes mesmo dos salmos, antes de ser cantado no tabernáculo, no templo, eles já louvavam, mostrando que o louvor era parte das atividades e do compromisso do povo de Deus. Interessante essa questão, né? Sempre houve louvor, antes da legislação, os cânticos, a adoração já era presente. E assim, Deus faz na vida da gente, com o conhecimento dele, por meio de Cristo, nos santifica, vai nos tornando parecido com Cristo, vai nos tornando mansos e humildes, como Moisés se tornou. E nós, através de Cristo, vamos sendo trabalhados, santificados, os nossos inimigos são derrotados, o pecado também foi aqui derrotado, o pecado dos egípcios, o pecado do próprio povo de Deus. A santidade de Deus foi vista ali naquelas pragas, as 10 pragas do Egito. Era Deus mostrando que não havia Deus. Cada praga daquela era um ensinamento para um falso Deus do Egito. E Deus mostrando o seu amor, a sua santidade, para salvar aquele povo também. Deus vai transformando nossa vida, nosso caráter. Em terceiro lugar, vamos dar uma olhadinha, continuar olhando para o caráter de Deus. No Salmo 5, Deus se mostra como o Deus que não se agrada da iniquidade. Isso é tão importante. Deus na Bíblia, Salmo 5, eu não vou ler agora, mas depois você pode ler em casa. Leia procurando conhecer a Deus. E lá nós vamos ver que Deus não se agrada da iniquidade. Deus se revela como misericordioso, no Salmo 5. Agora vamos ver no texto lido, Êxodo 15, 1 a 19, como já lemos. Nós vemos nos primeiros versos a majestade do poder de Deus ao salvar o seu povo no mar. Através desse cântico a gente vai vendo a majestade, a glória, o poder de Deus que derrotou o inimigo. O poder de Deus capaz de salvar o seu povo no mar. Através disso a gente vai conhecendo a Deus. Quem é Deus? Majestoso, como cantamos nessa noite também. Majestoso, poderoso, eterno. Também vemos nesse texto, esse texto afirma, Moisés afirma o seu poder ao estabelecer o povo na terra prometida. Através desse cântico, nós vemos isso. Deus que prometeu a Abraão, centenas de anos antes, que o seu povo seria escravo, mas que ele viria, salvaria e que levaria para a terra, fez isso, cumpriu. Então, através desse texto, a gente aprende o que Deus promete, ele cumpre.
seja na nossa vida, seja na igreja. Isso é tão confortante, saber que Deus é poderoso, o mesmo Deus, Ele é imutável. Ele fez com Moisés, Ele faz com o seu povo, Ele nos levará. Por exemplo, esse missionário que esteve conosco hoje de manhã, é uma obra tão grande, é um desafio tão grande ele chegar lá, mas quem vai levar ele? Se Deus quiser, se for da vontade de Deus, Deus vai dar força, graça para ele chegar. Quem vai levar? É o próprio Deus. A gente aprende isso com esse texto. Deus é poderoso para estabelecer o seu povo e levar para onde Ele quiser, como fez aqui com o povo judeu. Ele é majestoso, Ele salvou o seu povo no mar. Aqui, a vitória é comemorada e os feitos do Senhor são celebrados e divulgados. É um momento de comemoração, é um momento de vitória. Há uma coisa interessante, aqueles que deveriam calar-se enquanto a libertação estava em andamento, capítulo 14, verso 14, tem um texto lá que diz assim: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo judeu vivia calado, anos oprimidos ali no Egito. Enquanto Deus estava libertando, tirando, eles viviam ali em humildade, calados. Tinha hora que não podia nem abrir a boca, eram perseguidos, queriam matar até as crianças dos hebreus. Mas aqui não, aqui é a hora que eles podem gritar, eles podem falar, aquele grito de vitória. Estava preso durante anos, agora eles podem. Agora eles podem dizer, vencemos e não dependeu de nós, foi Deus que nos libertou. Eles agora gritam, agora eles cantam, agora eles celebram, a vitória chegou. Se nós olharmos para a cruz, para Cristo, nós podemos também gritar, saltar, Ele é o nosso libertador. É tempo de proclamar, é tempo de celebrar. Aquele grito, aquele povo calado, humilhado, sofrido, agora canta, agora exulta diante de Deus, através de um louvor. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Mas chega a hora de proclamar, chega a hora de cantar, chega a hora de adorar. Não é assim, meus irmãos? Às vezes a gente vive também calado, sofrendo. Mas chega, Deus, Cristo está conosco. Se confiarmos nele, somos mais que vencedores. Não é apenas um triunfalismo. Eu sou próspero, eu sou vencedor se isso acontecer comigo. Não, é uma vitória conquistada por Cristo, independente das circunstâncias, dias bons ou maus, somos vitoriosos por causa de Cristo. É uma condição espiritual que independe dessas vitórias que a gente tenha no dia a dia, que também são importantes, e Deus está no controle disso também. Mas essa vitória maior, essa vitória da salvação, essa vitória de Cristo em nós, Deus tem poder para libertá-los. E também nos libertou, através do seu Filho Jesus Cristo, dos nossos pecados. Agora não deveríamos nos calar, mas celebrar e proclamar. Esse texto nos mostra a expressão da alegria em Deus, a sua gratidão cantando. A maior alegria deles era Deus. Será que a nossa maior alegria está em Deus? Né, Heitor? Heitor está balançando a cabeça ali, é, Heitor? Nossa maior alegria é Deus, né, Heitor? Sim. Nosso louvor. Será que isso é verdade na nossa vida hoje? Nossa maior alegria é Deus mesmo? Deve ser. A santidade do Senhor está aqui, neste cântico, gravada nesse cântico. Devemos ser rápidos no louvor e na gratidão. Como já disse no início, era como se foi um louvor ali à beira da praia, para que eles não se esquecessem do que Deus fez. Que os seus inimigos foram afundados no mar como pedra. Agradeçam logo, vejam logo, para nunca se esquecerem, nem vocês nem seus filhos. Vamos ainda olhar no verso 1. Nós vemos no verso 1, eles dão glórias ao Senhor. Isso está em primeiro lugar.
nas suas intenções. Moisés e o povo dizem: cantarei ao Senhor. O verso 1 está aí. Eles disseram: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Cantarei ao Senhor. É a razão desse cântico, é dar glória a Deus, não é a Moisés, não é ao povo. Assim como nós devemos dar glória a Deus, cantarei ao Senhor. Esse verso 1 também diz que ele triunfou gloriosamente. Isso também mostra quem é Deus, o Deus que triunfou, não de qualquer forma, não com injustiças, não com mentira. Não, o Deus da verdade que triunfou de forma gloriosa, santa e justa, glorioso. Tudo de Deus é glorioso. Então aqui a gente vê um pouco de Deus. Tudo que Deus faz em nossa vida é glorioso. Verso 2: o Senhor é a força do seu povo. Deus é forte. Deus é forte. Ele é a força do seu povo. Segundo o comentarista Matthew Henry, eles tinham trabalhos para fazer, povo judeu. Quando saíram ali do Mar Vermelho, quando estavam entrando na terra, eles tinham trabalhos por fazer, igual a nós hoje. Eles tinham tentações para enfrentar, aflições para suportar. Eles eram fracos neles mesmos, mas Deus os fortaleceu. Por isso que no verso 2 se destaca aqui: o Senhor é a minha força. Nós devemos ter esse mesmo pensamento. Não parece a nossa história? Nós temos trabalhos para fazer. Nós temos tentações para enfrentar. Aflições para suportar. Somos fracos em nós mesmos, mas Cristo é forte em nós. No entanto, Cristo continua sendo a nossa fortaleza. Mesma coisa, Deus não muda, Ele é imutável. Verso 3. O poder de Deus é infinito. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome. Verso 4, 5, sai mostrando o infinito poder de Deus. Verso 6 diz: a tua destra, Senhor, é gloriosa em poder. A tua destra, Senhor, despedaça o inimigo. O glorioso poder de Deus aqui é destacado no verso 6. Verso 7 diz que o Senhor é excelente. Na grandeza da sua excelência, derribas os que se levantam contra ti, envias o teu furor com os que os consome como restolho. Tudo de Deus é excelente. A excelência das Escrituras, não há outro livro como a palavra de Deus. A excelência da obra de Cristo nessa terra, que se humilhou, Deus se faz carne. A excelência do amor que fala Paulo aos Coríntios. Passarei a mostrarmos algo maior, que é o amor, o caminho excelente. Então, todo o padrão de Deus é excelente. Se tem alguma falha, é em nós, não é em Deus. É no povo de Deus, porque Deus é excelente. Verso 11. O Deus da perfeição, incomparável, inigualável, glorificado em santidade. Para mim é um dos versos mais lindos desse texto, quando diz: ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? É quase uma pergunta desafio, né? Quem é como Deus? Os deuses dos egípcios? Há outro Deus como Deus santo e criador e poderoso? Não há. Quem é como tu entre os deuses, né? Contra as nações? Quem é como tu, glorificado em santidade? Não há outro Deus santo. É o maior atributo de Deus, é a sua santidade. Os seus planos são santos, a sua glória é santa, a sua bondade é santa, a sua misericórdia é santa. E aqui ele fala da santidade de Deus. Terrível em seus feitos gloriosos, que opera as maravilhas. Não há outro Deus como o Senhor. Verso 13, a benevolência da bondade de Deus. Há uma parte aqui do texto que vai falar sobre essa bondade. O verso 13,
quando diz assim: com a tua beneficência guiaste o teu povo que salvaste. O que é essa beneficência? Significa a lealdade de Deus. Deus é leal. De certa forma, é mostrando um pouco da lealdade dos israelitas. Mas chega um ponto como que eles reconhecem que não foram tão leais assim. Chega ao ponto que eles falam nos pais, na geração passada, é como se eles dissessem assim: nós não fomos tão fiéis assim, nem nossos pais. Aí eles chegam ao ponto de dizer: na verdade, quem é leal é Deus, não somos nós. Se dependesse de nós, isso é muito interessante, a gente saber que nós não somos tão leais assim. É Deus que é leal, é Deus que é, essa palavra beneficência tem a ver com isso. Nós não somos tão bons assim, mas Deus é. Deus salvou o seu povo, Deus não esqueceu deles, Deus insistiu com aquele povo e insiste conosco. Tem uma parte que vai falar, como já disse, dos pais, dos filhos, e eles, como já disse, né, um exemplo também para que os filhos aproveitem aquilo que Deus tem feito na vida de seus pais, o testemunho, o exemplo. É como se dissesse: feliz é o filho que nasce numa casa onde esse Deus é conhecido. É como se dissesse: filho, aproveita isso. Não se esquece disso, filho. Deus é leal. Nós e nossos pais nem tanto, mas Deus é leal. As crianças, os adolescentes, aproveitem. Se você teve esse privilégio de nascer numa casa que conhece esse Deus santo, aproveita. Verso 18: o Senhor reinará para todos sempre. Ele não muda. Verso 19, é o Deus que cuida. Enquanto o último israelita não passou, quando as águas do mar se abriram, Deus segurou aquelas águas até o último israelita passar a pé enxuto. Imagina aquele povo atravessando, Deus cuidando. Esse é o Deus que cuida do seu povo. Eu não sei exatamente, mas havia idosos, certamente pessoas com dificuldade de locomoção, havia crianças, havia certamente mulheres com dificuldade com crianças, mulheres grávidas. Enquanto não passou a última, o mar não se moveu. Isso é muito bonito. É o caráter, é o Deus que cuida, o Deus que nada foge do controle. Como diz em outra parte das Escrituras, o mar não avança se Deus não permitir. As ondas só vão até onde Deus manda. Se Deus permite um tsunami, ele permitiu, senão não haveria. Então, é isso, meus irmãos. Olhando para a Bíblia, a gente conhece mais a Deus. A gente vê que é verdade, como é bom. Para onde irei se só tu tens as palavras de vida eterna? A gente aprende a amar, a servi-lo, a viver para a glória dele. Cada parte dessa a gente vai trazendo para a gente. E isso vai transformando a gente como transformou Moisés. A Bíblia existe para isso, para nos edificar, para nos transformar, para que conheçamos a Deus. Não é só para a gente ler, é para sentir, é para que isso seja vivido nas nossas vidas. Vamos orar então, irmãos. Senhor, como Tu és grande, como Tu és santo, como Tu és digno. Moisés provou isso na sua vida, não porque ele era melhor, mas ele foi escolhido para padecer. Ele abraçou o sofrimento em Teu nome, ele preferiu a Tua glória, ele preferiu conhecer a Deus do que toda a glória humana que ele recebeu na educação dele, que não foi em vão, mas Tu era maior do que qualquer coisa humana, qualquer glória humana. Senhor, obrigado, que isso esteja sempre diante de nós, a Tua majestade, o Teu poder, a Tua santidade. Nós não somos tão leais assim, mas o Senhor não desiste de nós. Aplica a Tua palavra em nossos corações, muito obrigado por ela,
Em nome de Jesus. Amém.